E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta, ou melhor dizendo, olá, nação primata! Estamos mais uma vez ligados aqui, domingão, às 7 horas ou às 19 horas, horário da corrupção brasileira. Esse é o seu canal Ateu Dispor, diretamente de Boston, Massachusetts. O brasileiro carioca, ateu, ex-pastor, traz todo domingo para você o melhor da religião, ou melhor dizendo, o melhor debunk, assim mesmo, desmascarando os contos bíblicos que nós sabemos que são mitos, e esse programa respeita as pessoas de fé, mas isso significa que nós não aceitaremos a sua proposição sem evidências. Muito obrigado, galera aí da Premiere. E eu já gostaria de deixar a grande pergunta da noite. Qual é o capítulo mais censurado da Bíblia? Mas antes disso, eu gostaria, em primeiro lugar, pedir que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like. Bom, nessa hora que você está vendo esse programa, você não tem a mínima ideia que nas quartas-feiras e nos sábados eu não tenho vida, porque meus vídeos são lançados na quinta e no domingo. Significa que, pelo peso de edição que eu produzo nos meus vídeos, acaba me tirando um grande pedaço da minha vida. E você pode dizer, você faz isso porque você quer. Na verdade, eu faço isso porque eu gosto. É bom para mim estar com você, passando essa informação, e eu sei que o seu like e a sua visualização e o seu share é o verdadeiro incentivo para que esse canal venha a crescer. Aqui nós não pedimos dinheiro, você nunca vai me ouvir pedindo um centavo de vocês. A única coisa que eu peço é que a validação venha através do seu like, através do seu compartilhamento. Então, já deixando isso bem claro, galera do Facebook, Instagram, cooperadores do canal, thank you guys so freaking much. Muito especiais. E sem mais delongas, nós iremos diretamente a esse assunto que eu sei que você esperou a semana todinha para descobrir qual é o capítulo mais censurado da Bíblia, segundo a minha opinião e a opinião do canal Ateu Dispor. Talvez você não venha concordar, mas eu acho que você deveria prestar atenção na pergunta. Não é qual o capítulo mais terrível, o mais cabuloso, o mais monstruoso, o mais bizarro, o mais mentiroso, mas o mais censurado. Então eu gostaria de pedir gentilmente que você tirasse as crianças da sala, você se acomodasse, porque nós iremos falar diretamente da moral de Deus e como ele agiu nesse capítulo em particular, tentando salvar a linhagem que traria Jesus Cristo. Mas não dessa maneira. Segura aí, aperte-se o cinto, porque a viagem começa agora. E eu gostaria que você, nessa hora, abrisse a vossa Bíblia. Tá parecendo até um culto dia de domingo, né? Mas não esquenta não. Domingo aqui no canal Ateu Dispor é dia de leitura da Palavra de Deus. Bom, nós não somos contra a literatura e por isso que nós trazemos a Palavra de Deus e a figura do Deus judaico-cristão para ser todo domingo aqui, por enquanto, testado nas lentes deste canal. Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 38, onde nós começaremos a mergulhar nessa passagem terrível. Gênesis capítulo 38 envolve a terrível história envolvendo Judá e Tamar. O estudo bíblico do capítulo 38 de Gênesis vai nos ajudar a entender como a família da aliança começou a se corromper em Canaã através do casamento misto de Judá. Lembre-se que Judá faz parte da linhagem da onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai nascer. E acompanhando do começo ao final deste capítulo, nós vamos entender a perversidade e maldade planejada num plano que poderia ter sido diferente, produzido por Deus, principalmente sabendo que esse mesmo Deus é um Deus onisciente e ele já sabia de tudo que iria acontecer. E no final do dia, lembre-se que ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Porque se ele não pode fazer, ele não é completamente poderoso. O capítulo 38 de Gênesis é um interlúdio,
na narrativa da história do famoso José, o José do Egito, que eu não sei se você lembra da história, tinha sido vendido pelos próprios irmãos como escravo ali no Egito. Supostamente, tudo ali um plano de Deus, né? Segundo a vontade dele. Mas essa história, ela se encontra no capítulo 37. E vários apologistas vão querer justificar essa passagem, dizendo que não é um erro anacrônico da história. O escritor bíblico deixa claro que todos os eventos narrados em Gênesis 38 se deram todos naquela mesma época, justificando assim que o episódio de Judá e Tamar foi contemporâneo ao tempo da escravidão de José. Além disso, dizendo que esses parênteses na história de José do Egito serve como um contraste para a história do irmão que estava sendo escravo no Egito e a imoralidade do outro irmão que estava livre em Canaã. Daí você já vai entendendo um pouquinho. Nós podemos, para poder entender de uma maneira melhor, organizar o esboço de Gênesis 38 em 4 partes. O casamento de Judá, que ocorre no capítulo 38, do versículo 1 ao 5. A história dos filhos de Judá, que acontece em Gênesis 38, do capítulo 6 ao versículo 11. O plano maléfico de Tamar, que se encontra no capítulo 38, do versículo 12 até o versículo 23, que é a parte mais terrível dessa história toda. E finalizando com a revelação do pecado de Tamar, que se encontra no capítulo 38 de Gênesis, do versículo 24 até o versículo 30. Então esse aí vai ser o esboço que nós iremos trabalhar nessa noite para poder entender o que aconteceu nesse capítulo e tentar saber o porquê que ele é tão terrível assim. O casamento de Judá. Gênesis capítulo 38, do 1 ao 5, vai relatando a fragmentação da família da aliança, a família justa escolhida por Deus. Judá se apartou dos seus irmãos e se aposentou em uma casa de um homem de Adulão, uma cidade cananeia que fica mais ou menos a 1 quilômetro ao noroeste de Hebrom. O problema todo acontece ali, presta atenção. Naquele lugar, Judá conheceu uma mulher que era filha de um homem cananeu. Judá tomou a filha de Suã e teve ali filhos com ela. Vai lembrando que ela é uma cananeia. Deus não gosta, e ele deixa bem claro ali em Levíticos, nós vamos encontrar várias vezes ali Deus dizendo que ele não quer que o povo ele venha se misturar com outros povos. Agora entenda uma coisa, quando você diz para mim que Deus não faz acepção de pessoa, e a gente vai olhando aqui que o problema todo começa no versículo, porque ele se mistura com uma mulher cananeia, uma mulher que é de outros povos, aí é algo para você parar e pensar depois. Principalmente porque a Bíblia relata que Deus ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Significa que se hoje nós podemos casar com povos mistos sem problema, e naquela época não podia, e não venha com essa historinha que era para poder preservar esse bias de leis culturais, porque isso para mim não desce na minha garganta. Nós vamos ver que o caldo começa a engrossar. Entenda que Judá não se separou somente geograficamente, mas ele também se integrou na cultura cananeia. Segundo a palavra de Deus, nós podemos ver que no Antigo Testamento foi algo bem normal e frequentemente o povo fazendo mistura entre os povos. O que para Deus foi uma ameaça distintiva para o povo da aliança, o povinho escolhido por Deus. Tipo, eu não quero que vocês venham misturar nenhum sangue de cananeu ou de qualquer outra coisa aqui na linhagem. Olha a preocupação de Deus, hein? Em manter a linhagem pura. Quando nós olhamos esse episódio de Gênesis 38, nós entendemos porque Abraão e sua família quase foram assimilados com os deuses pagãos. Contudo, José tinha sido enviado ao Egito como escravo, local que mais tarde os seus irmãos seriam levados para ali também. O Egito foi o local aonde o povo de Deus foi segregado logo após a morte de José. Com isso, parece que Deus, através dessa escravização, ele preservou a grande nação do povo de Israel. Vamos continuar e agora falando da segunda parte, que é a história dos filhos de Judá.
Gênesis 38, do versículo 6 ao 11. O texto bíblico fala, e agora que vai começar todo o problema, que Judá providenciou uma filha para o seu filho Olha, o nome dele é bem complicado, é somente 2 letras, tá? E-R, e eu tô acostumado porque eu leio a Bíblia em inglês, então aqui nós pronunciamos o nome desse cara Para mim fica um pouquinho mais complicado pronunciar em português, então vamos fazer o seguinte, toda vez que você escutar a palavra significa E-R, que é o filho de Judá. Cerrado. Entenda que era o filho mais velho e ele acabou arrumando Tamar para se casar com ele. O grande problema é que a Bíblia fala que Deus não gostava, não ia com a cara de Ele simplesmente foi reprovado por Deus. E como nós não sabemos a razão bíblica nenhuma, ou nós sabemos, que eu vou estar ali explicando, na verdade não foi culpa dos filhos de Judá. Mas Deus acabou matando A genealogia precisa continuar. E você sabe que a Bíblia menciona que Jesus é o grande leão da tribo de quem? Judá. Então entenda uma coisa, a descendência de Jesus, ela depende diretamente de Judá. Mas Deus começa matando os filhos de Judá, matando sem razão nenhuma. Bom, como Tamar não tinha engravidado, a Judá tinha que fazer alguma coisa. Então o que aconteceu? Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo do seu marido deveria assumi-la, como está escrito na lei do levirato. Então, morreu o irmão que tem que ir lá, se casar, ficar com a cunhada, mas aquele filho não é dele. Aquele filho lá é do irmão que morreu. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que Onã também era um homem mau. Só isso, mais nada. Mas vamos ser sinceros, né? Eu não gostaria de engravidar a esposa do meu irmão falecido para que ele tenha um filho que vá levar a descendência dele. Porque se a gente levar em consideração o DNA, essa criança é meu filho legitimamente e não filho daquele primeiro marido que Deus acabou assassinando. Bom, a história verdadeira é que Onã não se sentiu nada confortável com essa ideia toda. Então, mesmo forçado, segundo a lei do levirato, ele começou a ter relações sexuais com ela e começou a ejacular fora, pelo chão da casa todinha. E isso deixou Deus com muita raiva, porque não era para fazer isso, era para gozar dentro dela. Mas o Onã estava gozando do lado de fora porque ele achava que a ideia era toda uma loucura. Você aí de casa deve estar achando essa ideia uma loucura, mas o capítulo 38 todinho, lindo, está sendo debulhado para você. Em outras palavras, o direito de progenitura de não seria dado mais a Onã, e sim o filho de Tamar. Vocês estão entendendo a confusão toda? Isso significa que seria concedido através de Onã ao filho de Tamar, o que não faz sentido nenhum. Então, como eu disse para vocês, ele começou a fazer o coito interrompido, Deus foi lá e matou Onã também, porque ele ficou muito revoltado. Ele descobriu que ele era um homem mau, porque ele não queria ter sexos com a sua cunhada e dizer para todo mundo que o filho da cunhada era o filho do irmão, e essa bagunça toda, né? Bom, com essa bagunça toda, Judá envia a nora viúva para casa dos seus pais e promete para ela que ele vai dar o seu filho, e ele promete que vai dar o seu filho mais novo, outro, em casamento para que a linhagem ela assim seja concebida. Mas ele não faz isso, porque como Deus estava matando todos os seus filhos, e ali na própria Bíblia você vai ver Judá dizendo isso, ele acaba mudando de ideia. E ele nunca ofereceu o filho mais novo para ela. O ponto final dessa parte é que ele, Judá, não percebia que todos os seus filhos estavam sendo mortos por Deus, e ele achava que Tamar, que era desgraçada, como sempre na Bíblia, né? A mulher que trouxe desgraça e os filhos dele estavam morrendo. O que não foi isso, foi Deus butchering, matando, assassinando todos os seus filhos. Agora vamos ao plano de Tamar, ao plano magnífico em manter a linhagem de Jesus Cristo. A 35ª tataravó de Jesus Cristo teve uma ideia fenomenal.
para poder não sujar a linhagem. Entenda que era também um plano que iria beneficiar Tamar, porque ela estava jogada às traças, ninguém queria casar com ela. Ele tinha que arrumar uma maneira de engravidar, continuar a linhagem, para que ela não fosse jogada às traças. Mas aí o plano de Deus iria se cumprir, porque essa aí, na verdade, era a vontade de Deus, que esse teatro horrível, censurado, viesse a acontecer. A história conta que, em certo momento, Judá foi a uma cidade ali tosquear ovelhas. Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava ali na redondeza e resolveu fazer algo tremendo. Ela troca de roupa, se veste de prostituta, coloca um véu que cobre o seu rosto, fica completamente irreconhecível, porque lembre-se que ela estava vestida com roupas de viúva, mas ela, num plano tremendo, se disfarçou e foi ter lá com seu sogro. No capítulo 38, no versículo 15, nós podemos entender que o homem escolhido de Deus para levar a linhagem de Jesus é simplesmente um fanfarrão que gosta de ficar pegando prostitutas. Um homem de plena corrupção moral. E você vai entender o porquê. A Bíblia fala que Judá não reconheceu a nora. E ali eles começaram a fazer a negociação. E naquela época era o seguinte, como não era dinheiro, eles davam algumas garantias, pagavam com cabritos, bode. Judá falou para ela que, olha, o negócio é o seguinte, eu vou deixar para pagar você depois e eu vou enviar um cabrito pela nossa noitada que a gente vai ter junto. Tamar não ficou satisfeita e ela pediu uma garantia que ele iria pagar ela pelaquela noitada, né? Tudo ali para poder provar o plano dela. Então, o que Judá faz? Ele deixa 3 objetos de garantia na mão da querida Tamar sem saber que era a nora. Ele deixa o seu cajado, ele deixa o seu selo e o seu cordão como garantia que ele seria um homem honesto e iria pagar pela trepadinha com a prostituta ali. Judá não resistiu e cedeu todas as exigências de Tamar e teve aquela bela, beautiful noitada. No capítulo 38 de Gênesis, no versículo 19, você vai ver que Tamar, depois de concluir o seu plano terrível, ela volta para casa, tira as roupas de prostituta, se veste de viúva de novo e espera somente ali dar o tempo certo dela poder se revelar. O engraçado é que em Gênesis 38, do versículo 20 ao 23, mostra que Judá, como um homem honesto, tentou pelo menos procurar ali na cidade a mulher, a prostituta, que tinha transado com ele porque ele queria pagar ela, mas ele não queria pagar, ele queria o selo, ele queria as coisas deles de volta. E as pessoas falaram ali que não havia naquela cidade nenhuma prostituta. O último ponto, a revelação do pecado de Tamar. É onde que a bomba estoura depois disso tudo. Parece uma novela da Globo. Gênesis do capítulo 38, do versículo 24 ao 30, nós vemos que a bosta fedeu. A parada pegou. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que a sua nora estava grávida. Bom, não era dos filhos dele. Judá teve a cara de pau de mandar executar a nora por imoralidade. E naquela época você sabe, né? Mesmo sabendo que ela já era viúva, ela seria executada. E todos os homens foram pegar seus pitchforks para eliminar, para extrapolar, para destruir Tamar. Mas o melhor está por vir. Diante desta revelação, porque a bomba estourou, Judá confessa e diz que ela é mais honesta do que ele. Após ele descobrir que aquela ali era sua nora e não uma prostituta. Bom, Tamar não deixa barato e revela para todo mundo que o homem que a engravidou é seu sogro. Ona, you're not the father. You're not the father. Você sabe quem é o pai? Jesus, o filho de Davi, vem de uma linhagem em que o avô é também o pai da criança. Enquanto Deus executava todos os supostos pais, né, esposo de Tamar, na verdade, agora vai dar à luz do sogro, que é o pai do menino, que é também o avô. O engraçado de tudo isso é que depois dessa revelação, Judá manda anular ali a morte de Tamar. E assim, declarando Judá como inocente, meses depois, ela veio dar à luz
a belíssimos gêmeos. Sim, duas crianças. Mas algo curioso aconteceu quando Tamar deu à luz essas duas crianças. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro e a parteira logo ali marcou com um fio, dizendo que o braço que saiu primeiro foi, na verdade, o primogênito. Mas o menino que acabou recolhendo a mão foi o que nasceu primeiro. Olha que confusão. Não parece às vezes até uma história montada? É uma história montada. Bom, o menino que saiu primeiro, que estendeu a mão, foi chamado de Pérez. E o outro menino que saiu depois foi chamado de Zera, que nós podemos encontrar no final do capítulo 38. E essa história que nós ouvimos hoje nos faz lembrar que a 35ª Grandmother, ou melhor dizendo, a tataravó de Jesus, fez para poder permanecer a linhagem de Jesus Cristo. Meus queridos primatas, eu espero que vocês tenham gostado dessa história louca. Quinta-feira nós estaremos de volta com um jornalzinho. Quero agradecer a todos vocês da Premiere e espero que vocês tenham mais uma vez apreciado esse conteúdo. Deixe seu like, deixe seu comentário, porque isso é muito importante para que eu possa continuar bombando a plataforma com conteúdos que agradam você. Eu não estou aqui para agradar o mundo, mas eu estou aqui para agradar as pessoas que gostam de mim e que eu demonstro uma recíproca a todo momento por vocês. Muito obrigado, meus queridos, amados primata, ou melhor dizendo, nação primata. Nos veremos na quinta-feira, and I love you guys so freaking much. And I'm always gonna be here with you guys. Você tá querendo saber o que eu disse? Vai lá no Google, cara. Pô, vocês estão precisando também dar um up nesse inglês de vocês. Beijão, galera. Tchau. Até semana que vem, primata.